Olá, meu nome é Murilo, faço parte do grupo Enactus da Exalc USP e hoje o nosso vídeo vai falar um pouco sobre planejamento de produção, desde o plantio até a colheita, em parceria com o grupo aqui da Exalc GEPOL, Grupo de Estudos e Práticas em Olericultura. Oi, eu sou o Guilherme, eu faço parte do GEPOL e a gente veio fazer esse vídeo na intenção de passar um pouco para vocês sobre o planejamento de uma cultura, do início do plantio até o final. Então a gente vai estar abordando os temas de época de colheita, um pouco sobre tratos culturais, como fazer o melhor plantio e também sobre a colheita em si, o processamento. Primeiramente abordando um pouco sobre a época de plantio das culturas, a gente precisa entender que para escolher a melhor época para cada plantio, a gente precisa avaliar qual é a temperatura adequada, qual o índice de chuvas, qual a estação do ano e qual a luminosidade. Para isso a gente trouxe, na verdade, os fatos sobre cada uma dessas culturas que a gente procurou abordar, dividindo entre a época quente e a época mais fria do ano. Nas épocas quentes, é indicado também plantar a pimenta dedo de moça. Essa pimenta ela tem o seu plantio de março a agosto e ela aguenta bem as temperaturas para o seu melhor desenvolvimento de 20 a 30 graus. Já a cultura da abóbora, ela também vai ter o seu plantio de agosto a outubro e as melhores temperaturas para elas vão de 15 a 35 graus. A cultura do quiabo, ela vai poder ser plantada o ano todo, mas as melhores épocas vão dos meses de agosto a março. Agora abordando um pouco sobre as épocas mais frias e mais amenas do ano, a gente pode estar plantando a cultura da rúcula. Essa cultura ela vai bem das estações de outubro à primavera. Os meses é de abril a junho. Assim como a cultura da rúcula, a gente tem a cultura da chicória, que também vai bem nos meses de abril a junho e ela é propícia para temperaturas menores que 25 graus. Outra dessas culturas é a cultura da mandioca. A mandioca ela chega a poder ser plantada o ano todo, só que ela depende, principalmente para o seu melhor desenvolvimento, de um alto índice de chuvas. Então as melhores épocas para você plantar essa cultura vão ser de setembro a novembro, onde as chuvas são mais frequentes. Boa tarde, eu sou Gustavo Shimado, faço parte do GEPOL. E bom, após você definir a época ideal para o seu plantio, é importante também você definir o espaçamento entre as plantas e entre as linhas e também a necessidade de irrigação para a sua produção. Bom, para a pimenta biquino nós utilizamos um espaçamento de 50 cm entre plantas e 60 cm entre linhas. Já na dedo de moça, nós utilizamos um espaçamento de 80 cm a 1 metro entre plantas e de 1,20 m a 1,50 m de espaçamento entre linhas. E bom, ambas as pimentas são bem exigentes quanto à água, porém no auge do ciclo, se você não tomar muito cuidado com a irrigação e deixar encharcar o solo, você pode ter problemas com doenças e de abortamento de flores e frutos das pimentas. E bom, e para a mandioca nós utilizamos um espaçamento de 50 cm a 1 metro entre plantas e de 80 cm a 1,5 m entre linhas. E como é uma cultura bem rústica, ela aguenta muito bem a falta d'água. Já na rúcula nós utilizamos um espaçamento de 5 cm a 10 cm entre plantas e de 20 cm a 30 cm entre linhas. E bom, a rúcula precisa de irrigações diárias, senão ela pode não se desenvolver muito bem e murchar suas folhas, tornando assim incomerciável. Bom, falando um pouco sobre os tratos culturais, o primeiro deles seria o uso de barreiras para impedir a entrada de fungos ou insetos na área. Seria utilizando algumas plantas como o capim-elefante ou o margaridão, que são plantas que podem ser plantadas ao redor da área. Elas vão impedir tanto a entrada de insetos como gafanhotos ou tripes, como a entrada de fungos e patógenos. Além disso, o margaridão ele pode ser utilizado como algum tipo de atraente de polinizadores. Falando agora um pouco sobre o uso de adubos verdes, como feijão porco e crotalária, que são leguminosas, eles são espécies fixadoras de nitrogênio. Além de aumentar o teor de nitrogênio no solo, a palhada depois de serem retiradas do solo, além de servir como uma camada protetora do solo, elas podem ajudar no combate de daninhas e previsão do solo.
Bom, para o controle de pragas, é possível fazer alguns inseticidas naturais, como, por exemplo, utilizar 1 litro d'água, você vai pegar, 1 litro de álcool, daí você, para 7 colheres de canela em pó e 4 dentes de alhos macerados, você vai pôr em uma garrafa PET e deixar descansando por 1 semana. Depois de 1 semana, você coa essa solução, e daí vai pegar, para cada meia xícara de água, você pega 20 litros d'água. Daí na hora de fazer a calda, você coloca 2 colheres de detergente e pode realizar essa aplicação. Ela é principalmente efetiva para controle de mosca branca. Além disso, o óleo de nim também é um inseticida muito utilizado em agricultura orgânica, por ser um produto natural, ele não tem nenhum tipo de problema em relação à regulamentação de orgânicos. Além disso, para o controle de doenças, é recomendado se fazer a retirada das plantas doentes, para que elas não sejam inóculo para as outras plantas. E com as plantas infectadas, é recomendado que você lave muito bem as mãos para que não haja reinfecção dentro do próprio cultivo. Oi, meu nome é Fernanda e eu faço parte do grupo GEPOL da Exalc USP. Agora falando um pouco sobre os principais pontos de colheita de algumas culturas cultivadas pela cooperativa Cooperflora. A pimenta, a colheita se inicia a partir de 50 a 55 dias após o florescimento. O ponto de colheita normalmente é realizado por olho, ou seja, quando os frutos atingem o tamanho máximo, a coloração específica e o formato típico de cada espécie. Para as pimentas que serão destinadas a geleias e molhos, é fundamental retirar o pedúnculo na hora da colheita ou após a colheita. No caso da rúcula, a colheita pode ser a partir de 20 a 65 dias após o plantio. Pode-se colher as folhas mais desenvolvidas, mas o mais comum é colher a planta inteira. É fundamental que a colheita seja realizada antes da planta sofrer florescimento, como nesse exemplo que eu peguei aqui para mostrar para vocês. Porque depois desse estágio, as folhas se tornam muito amargas. Já para a chicória, a colheita pode começar de 50 a 100 dias depois do plantio. Podem ser colhidas as folhas separadamente, dependendo de cada cultivar, ou cortar a planta inteira, que poderá rebrotar depois. No caso da mandioca, a época de colheita normalmente é quando as plantas diminuíram o tamanho e o número de folhas, porque isso indica o maior crescimento das raízes e o maior acúmulo de amido nas raízes. É importante tomar cuidado, porque depois da colheita e descascamento da mandioca, a deteriorização da mandioca acontece de maneira mais intensa. Por fim, na abóbora, é necessário realizar a colheita com os talos dos frutos apresentam coloração amarela ou marrom, ou podem estar inclusive rachados, dependendo das cultivares. É fundamental, quando realizar a colheita, manter os talos nos frutos, pois aqueles frutos que não apresentam os talos normalmente estragam mais fácil e apresentam menor valor comercial. Com isso, encerramos nosso vídeo e esperamos ter ajudado a esclarecer alguns pontos sobre a produção dessas culturas e deixamos disponíveis para vocês nossos contatos na descrição do vídeo e estamos abertos a qualquer tipo de dúvida. Até a próxima!